Não sei bem se o... Quem? Nunca ser disposto do lugar. Fica quieto, Will. Assim tá bom? Tá bom. Mas acho que vais precisar de quem, né? Para se apoiar. Não. Eu sou já profissional nessa área. Bombei como câmara. Fiz curso de camerologista. Camologista. O importante é o áudio. Se ouvir. Não, é só a pessoa que está falando assim. Depende, não pode ser. Yeah. Então, eu decidi começar a conversa de hoje a partir de uma pergunta. Quando vocês pensam em Deus, né, Bíblia, essas coisas, qual é o primeiro pensamento que vos vem sobre Deus? Quando nós pensamos em Deus, quais são as primeiras imagens assim? Será que, por causa de muita coisa que vocês já ouviram sobre Deus e tal, quando ouvem alguém com a Bíblia, o que é que vocês pensam? Me sinto alegre, papai. Ou o que é que vocês pensam ou sentem? Porque eu já vi pessoas que só de ver alguém com a Bíblia na mão para lhes falar, né, sobre a mensagem do Evangelho, eles fugiram. Quando ouço alguém a falar de Deus, me traz alegria, sabendo que todo um dia vai mudar nesse mundo cheio de maldades. Cheio de desesperança, né? Sim, Cheio de de dor, incertezas. choro. Yeah. Não, porque o que eu estava a falar assim, boa noite. Boa noite. Então, algumas vezes o que aconteceu? Nós levantamos, eu mais alguns irmãos, né, fomos evangelizar, né? Pregar o evangelho. Alguns que encontramos em algumas casas, uns começaram a se levantar, outros foram. Por quê? Porque não queriam saber sobre Deus. E geralmente alguns irmãos ficam a criticar ou a julgar, a dizer, não, como é que é possível? E eu vejo que o mal não está totalmente neles. Muitas vezes está em nós que procuramos transmitir a palavra de Deus e às vezes não transmitimos conforme deve ser. Tem muita gente que já foi maltratada de alguma maneira pela religião e sente-se traumatizado ou aconteceu alguma coisa, sei lá, e acha que o problema está em Deus. E o que eu quero dizer é que o problema não está em Deus nem na Bíblia. Muitas vezes está em nós que transmitimos. Olha, eu vou vos falar uma coisa, tem pessoas que detestam mesmo. Quando você está a vir com a Bíblia, tipo é uma ameaça, porque primeiro, ou estava numa igreja que achou que não foi bem tratado, sabe? Ou abusaram da fé dela. Hoje em dia nós ouvimos nas notícias, tem pessoas que em nome de Deus já viram aquele pseudo-profeta que se chama profeta, ou sei lá que homem de Deus, tinha até uma casa, né, onde ele ensinava e tal, ele era considerado já o líder. Mas o que então que aconteceu? Ele namorou muitas senhoras, inclusive até engravidou muitas senhoras, e quando foram lá lhe falar, sabe, eles falaram o quê? Falou que disse, não, é um espírito que me disse para fazer, tá vendo? Existiam assim muitas mães que queriam fazer filhos e tal, ok? E eles põem aquele tipo de tratamento, falam, não, você que está passando por essa situação tem que fazer isso, fazem já jejuns, orações, e no meio daquelas orações há quem inventa, né? Cria uma coisa assim. Passa muito no Fala Angola. Muita gente está sendo enganada em nome de Deus. É por isso que tem pessoas também que, quando vem alguém falar de Deus, a tendência é fugir. Mas o problema não é Deus, o problema não é a Bíblia. O problema é em quem lê, para entender. Por isso é que eu disse no início que, primeiro, o fim da Bíblia, ou seja, o centro da Bíblia é Jesus. Se alguém tiver falar alguma coisa que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou, então coloquem um X. Isso é muito, muito importante. Alguém falando, não, eu recebi a revelação de Deus.
eu sinto que a irmã, não sei mais quanto. Não, se você... Primeiro, vamos procurar conhecer Jesus e o que ele ensinou. É fácil ver quem está a vir com má fé para nos enganar e quem está a vir com boa fé para nos ajudar e nos ensinar. Então, não é difícil. Muitas vezes andamos com essas perguntas, mas como é que eu vou saber qual é a igreja verdadeira? Como é que eu vou me juntar aos irmãos que estão a falar bem, conforme deve ser da palavra de Deus? Como é que eu vou saber? Eu já disse, vamos saber através de quem? De Jesus e através do que Jesus ensinou. Jesus será que ensinou algumas coisas que algumas pessoas que vêm em nome de Deus para ensinar? Então Jesus é que é a nossa peneira, né? O nosso crivo. Não é, Priscila? Entendeu, Cassiano? Hã? Essa palavra não tem dado. Você vê, se alguém está vindo com Bíblia, você tem que ver como será que Jesus se pergunta, será que Jesus ensinou isso? Pois é, então é isso aí. Então, primeira coisa hoje, primeira reflexão hoje, encontra-se no livro de Gênesis. Depois vamos já chegar aí, vamos já falar isso. Você depois não entende. Há quem acha que de tanto, quanto mais barulho, mais Deus, né? Deus não é Deus de desordem nem de confusão. Muito bem. No encontro passado, né, ontem, falamos de quê? No primeiro dia, falamos que Jesus é o centro de toda a Bíblia. Toda a Bíblia aponta para Jesus. De modo que sem Jesus não tem... Bíblia sem Jesus não tem graça. Depois, segundo dia, falamos sobre qual é a voz que devemos ouvir. Esse é o assunto principal. O resto são caudas que surgem na conversa, mas o tema principal são esses. E hoje, como não difere de outros dias, é importante, nós vamos entender muita coisa sobre Jesus, mas é importante entendermos Gênesis 1, 2 a 3. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Pronto, vou parar por aqui. O Evangelho, que é a boa nova de Deus, não começa com pecado. O Evangelho não começa com pecado. O Evangelho começa com o fato, com a verdade de que Deus é o Criador do céu e da terra. Deus é o Criador do céu e da terra e de tudo que existe. Isso é muito, mas muito importante, porque, não sei se vocês já notaram, há quem quando se fala sobre Deus, a primeira coisa que vem na mente dele é: Deus é santo, eu sou pecador, e se sou pecador, Deus vai condenar com o inferno. Então, tem muita gente que, quando fala-se sobre Deus, cria medo muitas vezes. Muita gente, quando vai para pregar, ele fala o quê? Começa do pecado, ele prega mais a condenação do que a graça de Deus. Então isso gera medo no coração das pessoas. E eu vou te falar uma coisa: Deus não quer que nossa relação com Ele seja baseada no medo. Vou repetir, Deus não quer que nossa relação com Ele seja por causa do medo. Não, eu vou fazer isso porque tenho medo da condenação, eu vou fazer isso porque senão vou no inferno, eu não vou fazer isso. E isso, Deus não quer essa relação. Deus quer uma relação baseada no amor. Uma relação baseada no fato de que Ele é Pai e eu sou filho. Uma relação baseada no quê? Na gratidão, no agradecimento. E o que nós estamos a falar, Deus é o Criador. Qual é a importância dessa mensagem? Como é que Deus é Criador? O que que isso... Pronto, já sei. Você pode dizer, tá bom, já disseste, ou já leste. Deus criou o céu e a terra e tudo que nele há. O que que isso tem a ver comigo? Primeiro, é que eu e você, nós não viemos aqui por acaso.
Não, mas e se eu for resultado de uma gravidez indesejada? Porque há aqueles casos, né? Os pais se encontraram, depois se deixaram, não tem mais nada a ver. Então a pessoa pode pensar, não, por causa do que aconteceu comigo, Deus não sabe da minha existência, Deus não sabe que eu nasci, ou seja, eu nasci fora do plano de Deus. Não. Se Deus é criador de todas as coisas e tudo que nele há, eu devo me ver como obra das mãos de Deus. Priscila, você tem que se ver como obra das mãos de Deus. Cassiane, você tem que se ver como obra das mãos de Deus. Licinha, a Jo, Will, que todos nós, devemos nos ver como o quê? Como obras das mãos de Deus.